Boa tarde, pessoal. São 17 horas e 20 minutos. Acabou o leilão de encerramento da Bovespa. Alta de 0,11%. Um pequeno suspiro aí para a Bolsa. Chegou a trabalhar praticamente em linha com a mínima anterior, respeitando o número redondo de 50 mil pontos. Passa a ser um bom suporte para o Ibovespa. Caso perdido, vai levar provavelmente uma realização em direção ao 48.300 ou o teste da média 200, perto do 47 mil. O IFR está um pouquinho esticado, mas ainda apontando para cima. O volume voltou a ficar um pouco mais fraco, 4 bi praticamente de negociação. E testando a média de 21 como resistência, né? Não está conseguindo se afastar para manter a tendência de alta bem forte, né? Ele está acima da média de 200, tendência de alta no longo prazo, mas o curto prazo ainda precisa ganhar um pouco mais de força para justificar um movimento de rally que possa testar ali os topos em 54 até os 55 mil pontos. Então, 0,11 de alta, mantendo aí um suspiro positivo para a Bolsa para a próxima sessão de amanhã. Petrobras e Vale, cada dia uma sobe, a outra cai, invertendo os sinais. Hoje foi dia de alta em Petrobras, subiu 1,89%, chegou a fazer nova mínima em relação ao candle de ontem, que foi um golfo de baixo, anulando, por enquanto, essa perspectiva de queda. O IFR volta a apontar para cima, volume fraco, né, não dá muita ideia do que pode acontecer, falta volume para direcionar o mercado. E ela está indefinida, alta no longo prazo com a média de 200, baixa no curto prazo pela média de 21. Só ficaria realmente um sinal mais claro de alta, fechando acima dos R$9. Por enquanto, você respeita os suportes em 8,39, a mínima de hoje, ou 7,86, que é a mínima dos últimos dias. Aparentemente, viés mais para positivo para a Petrobras. Hoje a Vale fechou em queda. Na contramão, ela chegou a fazer nova máxima, voltou, fechou dentro do candle anterior, uma figura provavelmente de realização, deixou o primeiro suporte em 12,81, se perdido vai favorecer um teste dos 12 ou 10,85 no último fundo. E a IFR, que estava perto de sobrecompra, mostrou sinal de cansaço, o volume vem se mantendo na média, o que pode realmente trazer uma realização de curto prazo. Por outro lado, se a Vale rompeu 13,28, a máxima de hoje, o sinal de continuidade está mantido para alta, devendo testar 13,50 ou fechar um gap na casa do 14,80 num primeiro momento. Mas o fechamento da Vale ainda preocupa um pouquinho. Em relação às melhores do IBX100, a maior alta ficou com o IBR3, de novo, subindo 6,62%. O IBR3 chegou a fazer nova máxima em relação à semana, uma possível bandeira de alta. Esses movimentos de congestão em fundo costumam ser muito forte, e as projeções ficariam por Fibonacci na casa de 1,57 até 1,75, deixando aí como suporte a mínima em 1,20 feita ontem. Já o IBR4 foi a segunda melhor do IBX100, subindo 4,2%, não chegou a romper o topo de uma possível bandeira de alta. Essa figura de bandeira de alta provavelmente deve levar ao teste na casa de 1,40 até 1,55, deixou como suporte a mínima de ontem em 1,10. Passando agora para a terceira melhor do dia, as ações da TIM. TIM P3 subiu 4,06, fazendo um engolfo de alta em relação ao dia anterior, um volume fugindo bem acima da máxima anterior, né? E a IFR ganhando força. Possivelmente ela vai testar a média de 200 na casa dos 7,30, 7,35, um fechamento acima traz sinal de reversão da tendência de longo prazo de baixa para alta. Então vale a pena monitorar a TIM, ver se ela não vai voltar a perder a mínima de hoje, ficaria como ponto de suporte mais importante para ela, né, confirmando aí uma possível LTA. Vamos ficar de olho na TIM. A tendência aí pode ser de reversão para alta nos próximos dias. Em relação às piores, Marco Polo, depois de uma queda forte no candle de ontem, hoje se repetiu a figura de queda. Mínima de hoje em 2,35 passa a ser o primeiro suporte, o IFR ainda está na descendente, nosso indicador já saiu aqui do verdinho de compra sugerindo a realização, perdeu média de 21, o que ela deve fazer agora é testar esse suporte na casa de 2,30 e se perder isso, a casa de 2,20, perto do último fundo e média de 200 dias. E ali um candle de força seria interessante para pensar em voltar para as posições de alta, de compra. Terceira pior do dia, vamos pulando aqui, a segunda pior do dia, CSN-A3, caiu 5,4%, depois dessa queda gigante da CSN, fez um movimento de correção, subindo aqui 3, 4 candles, que é o normal,
se aproximando da média de 21 e agora perde a mínima anterior. Normalmente essa formação leva a uma queda, perdendo a mínima registrada e expandindo 50% de FIBO. Então, ficar atento aí, provavelmente ela vai perder os 6,95, deve estar caminhando de novo para casa dos 6, 6,25, com grande chance de perder esse fundo. Uma figura bem negativa de CSN, que será desfeita caso ela feche acima dos R$ 8,00, superando a média de 21. Então, para pensar em alta de CSN agora, só fechando acima dos R$ 8,00. A terceira pior ficou com Localiza, Rente 3, cai do 3,45. Testou média de 21 como resistência e veio no movimento de queda. Essa figura aqui se assemelha muito a um ombro, cabeça a ombro. A perda do 31,99 seria um sinal de realização ou de queda mais forte, mirando aí a casa dos R$ 30,00 ou a média de 200, perto do 26,60. Então, muito feia essa formação, que só será desfeita caso feche acima do 34,34, que foi a máxima de ontem. Então, preocupante a formação de rente. Agora, falando de um gráfico interessante, o dólar N16, o dólar perdeu o fundo ajustado aqui em 3,484, chegou a fazer nova mínima do ano e vem já com 3 candles de queda bem fortes. O normal nessa formação é acumular um pouquinho aqui de 3 a 4 candles antes de voltar a cair e formar novas mínimas. Uma figura parecida com uma bandeira de baixa. E pode dar até um repique ainda de novo na média de 21 até 3,567 sem reverter a tendência de queda. Para o dólar voltar para um padrão de alta, teria que fechar acima do topo anterior em 3,671. Então, por enquanto, viés de baixa para o dólar futuro. O IFR começa a se aproximar de zona sobrevendida, mas ainda aponta para baixo, não dando menor pinta de correção para cima. Por enquanto é para baixo mesmo. Ok? Obrigado aí pela atenção de todos. Bom descanso aí e até amanhã.